Boa noite. Queria que você falasse do resultado, evidente. O Santos estreia com uma derrota no Campeonato Brasileiro, mas chamou a atenção até dos torcedores, enquanto o jogo estava rolando, a competitividade desse Santos. O torcedor tinha um medo muito grande de que não só viesse uma derrota, mas uma forma ruim de apresentação e o Santos acabasse sendo atropelado pelo adversário. Isso não aconteceu. Eu queria que você falasse quais foram os pontos positivos de uma atuação como a dessa noite e o que teve de negativo, né? Teve o Soteldo expulso, o Santos que teve oportunidades e acabou também não conseguindo concluir. Uma análise do que foi essa estreia do Santos no Brasileiro, na sua opinião. Boa noite a todos. A minha avaliação do jogo, na minha visão, foi o melhor desempenho nosso até agora. Nós estamos tristes pelo resultado. O resultado não foi bom e não é bom. E nunca é bom perder. E nós merecíamos, né, pelo que fizemos na partida, talvez um resultado diferente. Mas o futebol, a justiça é colocar a bola para dentro do gol. Às vezes você não tem até desempenhos tão bons e consegue a vitória. Mas o mais importante foi a evolução da equipe, em todos os sentidos, em organização, em jogo, em intensidade, em competição. Na minha visão, nós fomos melhores que o Grêmio na partida. Nos impusemos, principalmente no segundo tempo, mais porque no primeiro tempo o jogo ficou nessa competição em igualdade, mas nós com boa organização defensiva e hoje com a transição que nos faltou no segundo tempo do jogo contra o Botafogo. A gente chegou até próximo, criou com bola parada no primeiro tempo, uma outra situação que a gente chegou até próximo da área e acabou no penúltimo passe para definição não acontecendo. No segundo tempo, com mais volume ainda, com mais posse, né? Levando mais dificuldades ao Grêmio. Claro, sofremos um ou dois contra-ataques, que é normal, mas também conseguimos evitar vários outros, porque estávamos bem postados dentro do campo do Grêmio e criando oportunidades, mas nos faltou, tudo isso eu te falei de bom, mas nos faltou a última parte do campo, onde é o penúltimo passe ou aquele último passe e a finalização. Então a gente teve organização, teve intensidade, teve competição, mas a última parte para definir o jogo, para criar uma situação mais importante, de uma chance mais clara, não aconteceu no jogo de hoje, né? Então a gente precisa continuar nessa evolução no aspecto do jogo, no aspecto da competição, de organização e acabar a jogada. A gente foi efetivo no jogo anterior, né? E hoje a gente teve muito mais volume, muito mais jogo, muito mais possibilidades, mas ela rondou a área e a gente não conseguiu terminar. Então a gente precisa evoluir nesse aspecto de finalização, de concluir tudo isso que fizemos dentro da partida. Tudo bem, boa noite. Justamente as dificuldades que o Santos impôs para o Grêmio, elas começam a ficar mais intensas a partir da entrada do Soteldo, né? Que é um jogador de quebrar as linhas, de drible, né? Inteligente. Mas depois de tanto tempo, né, voltando, e a gente sabe que é um jogador importante para você, para o Santos, dessa qualidade, ele acaba expulso da maneira que foi, né? Tomando pelo cartão amarelo e por reclamação. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Teve uma conversa com o jogador, vai ter. É um jogador tão importante, acabar tomando 2 cartões amarelos justamente no seu retorno e acabar expulso. Nós sempre conversamos, vamos conversar novamente com todos. Antes do jogo eu falei sobre o esquecer a arbitragem, né? E fazer o nosso jogo, nos impor dentro da partida. Também está um pouco difícil essa relação com a arbitragem, porque eles estão com uma imposição, então querendo acabar aquele tipo de confronto, alguma coisa a mais, e estão também levantando o tom um pouquinho, né? Foi expulso, claro que com o Soteldo em campo nos últimos 10, 12 minutos, com a possibilidade que a gente estava tendo no segundo tempo e o volume que estava tendo e melhor na partida, a gente provavelmente, né, continuaria com esse volume e as oportunidades poderiam ser até maiores, mas mesmo com 10 a gente se impôs, a gente buscou e foi até o final para que a gente conseguisse pelo menos um empate. Aí claro que com 10 abre um pouquinho mais a possibilidade do contra-ataque para o Grêmio, e a perda então do Soteldo, ela para nós foi ruim, porque nos últimos minutos do jogo com o Soteldo a gente poderia efetivar tudo aquilo que estávamos produzindo, né? Tudo bem, Odair? Boa noite. Aqui. Hoje o Grêmio voltou aí a jogar uma partida
de primeira divisão de Campeonato Brasileiro. E eu queria que você falasse um pouco do time adversário nesta noite, essa equipe formada pelo Renato. O que mais te chamou a atenção no Grêmio aí, observando a partida à beira do gramado aqui no Alfredo Jaconi? O que mais me chamou a atenção, na minha visão, foi o Santos, né? O Grêmio é um time experiente, o Renato conseguiu uma adaptação rápida desses jogadores, trouxe jogadores experientes, conseguiu no Campeonato Gaúcho fazer essa experiência e essas características se agruparem e formar um coletivo forte, né? Tem coisas a evoluir, como nós temos também, mas eu me foco e visualizo no Santos, que é daqui para mais, né? O resultado hoje não veio, nós estamos tristes por isso, merecíamos situação diferente, mas continuando assim, continuando com essa competição, que a gente conseguiu subir isso nos treinamentos, conseguimos subir essa briga e essa luta entre nós no dia a dia para que a gente subisse a régua nos jogos. A gente melhorou, evoluiu e agora a gente precisa continuar com a evolução e transformar isso em resultado para que a gente consiga fazer uma competição de Campeonato Brasileiro boa, como todas as do mata-mata. Em relação à janela de transferências, o Daí está chegando próximo de fechar o primeiro ciclo, né? O Santos pretende contratar novos jogadores e qual é a tua ideia de funções que possa ter? Acho que é dia 20 que fecha a janela, né? Então, hoje é dia 16, então agora a janela nossa é descansar, recuperar bem. A gente fez uma viagem de 10 horas e meia para chegar a Caxias, né? E a gente vai ter jogos agora de sequência de 3 em 4 dias, vamos ter que usar todo o grupo. Eu confio no grupo, mas a gente precisa buscar a partir de hoje como exemplo, como parâmetro de evolução, de continuidade de evolução, de competição, e essa é uma palavra que eu usei quando a gente parou, que nós precisávamos, nós temos qualidade, mas nós tínhamos que crescer em competição, em intensidade, em organização, porque isso ia gerar um potencial individual para os jogadores, e foi o que aconteceu hoje. A gente vinha de bons jogos, né, de boas situações dentro dos jogos, boas vitórias, mas hoje a atuação ela foi melhor, na minha visão, como eu disse, ela foi a melhor em todos os sentidos de todos os jogos que eu fiz, e eu vou buscar esse parâmetro, nós vamos buscar esse parâmetro. Falei com os jogadores dentro do vestiário, nós temos que buscar isso como parâmetro e transformar isso em resultado, que o resultado não veio. Daí, Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Você já tem na próxima rodada o Atlético Mineiro dentro da Vila Belmiro. Antes disso você tem o Audax agora na segunda rodada da Sul-Americana. Quando você fala em usar todo o elenco, existe possibilidade de talvez aquele que não esteja tão 100%, você dar uma segurada nesse jogo no meio de semana para tê-lo inteiro no final de semana, até porque o Santos faz em casa o seu primeiro jogo, não pontuou aqui, vai precisar conquistar a primeira vitória. Existe na sua cabeça algum planejamento nesse sentido? E com a ausência do Soteldo para o jogo do Atlético, você espera que talvez o Mendonça já esteja à sua disposição? Mais alguém pode aparecer à disposição? Não é só o Soteldo, né? O Barbosa também. Barbosa. É grave? Espero que não, mas ele sentiu uma dor muito forte, um barulho. Tornozelo? Tornozelo. Então vamos torcer, vamos fazer exame para que nada aconteça, ele possa estar o mais rápido possível. Nós vamos progredir a volta de Mendonça e todos os jogadores que estão ainda buscando esse melhor ritmo, né, esse melhor entrosamento, João, Joaquim. E quando eu falo das trocas é exatamente isso, mesmo que eu não queira, já tem duas, né? Se eu fosse tentar manter o Barbosa, por exemplo, né, sem tomar nenhuma decisão técnica ou de estratégia ou de característica, já não teria duas. Então é por isso que eu falo do grupo, da importância do grupo para esses momentos, para a regularidade de jogos que a gente vai ter e o desempenho, a intensidade. Para manter a intensidade que a gente teve hoje, precisa ter esse uso do grupo do jogo, de todos os jogadores. Agora, nós vamos visualizar, nós vamos recuperar, focar na recuperação, e quem tiver 100%, a ideia é dar continuidade. Claro que nessa continuidade, um jogo, 2 jogos, 3 jogos, aí a gente avalia fisiologia, departamento médico. Quem não tiver apto ou está próximo de ter uma lesão, daí é a única forma de a gente dar uma segurada para colocar um cara inteiro, 100%, e a gente recuperar e não ter a lesão. Então a ideia é dar sequência no máximo de jogadores possíveis para que a gente continue com a performance
e busque os resultados. Qual?